Eu sei que isso parece um papo que qualquer um ia iniciar um vídeo falando, e eu acho que todo mundo colocou algumas metas que queria cumprir esse ano, umas cumpriu, outras não. E eu acho que é exatamente esse o ponto desse vídeo, é falar sobre uma parte que a grande maioria das pessoas não fala sobre metas e objetivos, que é não é só sobre chegar na meta, chegar nesse fim dessa meta, tipo, eu concluí aquilo que eu queria, mas um pouco mais sobre esse percurso que tu percorre até chegar lá, o teu objetivo final, né, talvez na data estipulada ou no objetivo estipulado, ou muitas vezes você chegou lá na data estipulada e você não conseguiu. Você não bateu a meta que você queria, você não concluiu o objetivo que você tinha. E eu acho que as pessoas muitas vezes olham só para esse objetivo final e não olham pelo caminho que elas percorreram. E é exatamente esse o objetivo desse vídeo. Eu tô gostando de fazer vídeos assim um pouco mais com menos edição, com menos cortes, com menos coisas. Eu acho que parece muito mais uma conversa normal entre eu e tu aí que tá assistindo, e menos aquele vídeo que quer te manter preso, te manter assistindo, cheio de gatilho, coro, um efeito sonoro e tudo mais. Eu gosto muito de fazer vídeos bem editados ou vídeos tipo com iluminação trabalhada, principalmente os vídeos que eu faço de noite, de madrugada. Mas eu tô curtindo esse vídeo assim também, e até porque eu fico aqui trabalhando de tarde e posso trocar uma ideia junto ao mesmo tempo. E eu acho que esse tipo de vídeo um pouco mais clean, um pouco mais de conversa pessoal tá dando bom. E inclusive, eu tenho uma playlist só com um estilo de vídeo mais tranquilo, mais clean. Eu vou deixar essa playlist aqui. Se tu quiser assistir mais vídeos desse, eu dei uma atualizada nela recentemente. E esse vai ser mais um que vai estar nessa playlist logo. Então, nessa conversa de metas e objetivos, eu recentemente tive uma experiência que me fez revisar todo o meu conceito que eu tinha sobre metas. Eu sempre tive muitos problemas com metas. Eu tentava estipular metas para mim mesmo, faz anos que eu vinha fazendo isso e nunca dava certo. Eu quero chegar a tanto dinheiro até tal momento. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Esse ano eu quero fazer isso. Nunca nada dava certo. Até que mais ou menos esse final de ano de setembro para cá, eu estipulei uma meta muito interessante, na verdade, três ou quatro, tá aqui escrito no meu quadro aqui, foram uma, duas, três, quatro metas que eu estipulei, e vou dizer que o ano tá chegando ao final, até a data que eu tô postando esse vídeo, e não vou dizer que elas vão se concluir de fato, mas eu tive uma reviravolta e uma experiência muito interessante e uma mudança de visão muito interessante trabalhando e batalhando para chegar até o objetivo dessas metas. Então fica aqui até o fim desse vídeo, que você vai entender que metas são essas e como isso pode fazer tu pensar de um jeito diferente sobre essa visão também. Então se tu gosta desse tipo de papo, um papo mais solto, uma conversa que pode te agregar uma coisa interessante, se inscreve aqui que eu sempre trago uma coisa muito legal. Ao longo do vídeo a gente vai trocar uma ideia interessante e pode comentar também o que tu pensou, o que tu achou interessante, você tem uma experiência parecida também e tudo mais. Enfim, quais foram essas quatro metas que eu estipulei, mas que foi mais ou menos em setembro para até o final do ano. A primeira delas foi chegar a 75 quilos. Eu tinha 64 quilos há um tempo atrás, eu praticamente não treinei academia nem nada esse ano inteiro, falta de dinheiro, falta de tempo e umas coisas complexas que foram acontecendo. Então eu tinha 64 quilos e eu não estava contente, nem um pouco contente com isso. Chegar a 10 tatuagens. Eu tinha 5 tatuagens até o momento e eu gosto muito de tatuagem. Então eu achei que com mais tatuagens eu ia me sentir com uma autoestima melhor, ia ficar mais bonito e eu gosto bastante. Então eu estipulei chegar até 10 tatuagens. E 5 mil reais guardado no pote. Eu coloquei pote, que é tipo uma caixinha do Nubank que eu tenho guardado. E a outra meta era comer fruta todos os dias. Eu sempre comi fruta, bastante fruta todos os dias. Eu sei o benefício que isso traz para mim e quanto é satisfatório para mim isso. Mas eu achei que eu tinha que manter um padrão mais regrado, então eu coloquei essas metas. E como eu já estava mencionando, eu agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 11 de dezembro, eu comecei essas metas em média aí em setembro para outubro, então o tempo era curto, era realmente um tempo muito curto, algumas delas eu percebi que não ia dar de fato, e algumas poderiam dar, então as coisas foram mudando ao longo do caminho. Dá um gole aqui do meu chá gelado. Melhor tomar chá gelado. E algumas delas eu imaginei que poderiam funcionar. E ao longo desse período eu comecei a academia de novo, paguei 3 meses de tal de academia, comecei a treinar e tudo mais.
e comecei a notar a diferença, porque foi a primeira vez que eu estava focado, que eu estava planejando ações focadas para chegar num objetivo. E isso eram coisas que eu não fazia antes. Antes eu colocava uma meta e eu meio que não sabia como fazer. Agora eu sabia, eu queria chegar a 75 quilos, eu tinha que treinar e me alimentar de uma certa forma. Eu tinha que juntar 5 mil reais, eu tinha que guardar tanto de dinheiro, eu ganhava uma grana extra, eu guardava um pedaço, tudo mais, tudo mais. Aí eu queria chegar a 10 tatuagens. Esse das tatuagens do dinheiro meio que complicou, porque eu ia ter que gastar dinheiro para fazer as tatuagens, mas depois eu tive uma experiência interessante. Mas, até o momento, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a tomar ações focadas em chegar nesses objetivos. Então, eu reanalisei toda a minha alimentação para poder chegar no peso que eu queria. Comecei a treinar focado, comecei a entender mais os exercícios que eu estava fazendo, comecei a entender da alimentação que eu estava comendo, comecei a mudar alguns hábitos, coisas que me fariam chegar até 65 quilos. E a questão do dinheiro foi a mesma coisa, eu comecei eu ganhava uma grana extra, antes eu geralmente gastava tudo, ou não guardava nada, ou o dinheiro ia ficando e ia gastando ao longo do tempo. E dessa vez não, se eu ganhava uma grana, eu guardava um pouco dessa grana. Questão da alimentação também, eu comecei a focar em comer frutas mais diversas, eu vi os benefícios que tinha para mim, tanto em eu querer ganhar peso e tudo mais, então eu ia guardando, eu ia me alimentando melhor, eu ia percebendo que essa fruta faz isso, então eu vou comer isso. Essa fruta faz isso de manhã, então eu vou comer essa fruta de manhã, sabe? Hoje tá um dia mais quente, eu preciso comer tal fruta por causa disso. Então, ao longo desse tempo, eu fui adquirindo conhecimento, experiências e vendo os resultados acontecendo. E isso é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, provavelmente as pessoas não veem, porque quando às vezes a maioria das pessoas estipula alguma meta, ela coloca essa meta de uma forma meio desleixada. A pessoa, eu quero conseguir tal coisa em tanto tempo. Aí o cara não mede as ações dele, não mede os esforços dele, não vê as coisas acontecendo, ele não busca estudar para entender como é que ele vai chegar lá. E isso foi uma coisa que eu fiz. E eu notei uma diferença absurda nesse processo. Esse processo foi muito mais importante para mim do que de fato bater a meta no final do ano, sabe? Talvez eu não bata nem a meta de peso, nem a meta de dinheiro, nem a meta de tatuagem. Mas tudo bem, porque essa experiência que eu tive até agora mudou muito a minha cabeça. Agora eu tô mais ou menos com 69 quilos, eu tava com 64, eu nunca tinha chegado num peso melhor assim. Eu consegui juntar em mais ou menos R$ 1.000 e já mudou muito a minha mentalidade com relação a dinheiro, a guardar dinheiro, a entender que eu consigo guardar uma parte e não gastar tanto outra com coisas necessárias. Eu percebi o valor nutricional da comida, das frutas, tudo mais, como é que eu poderia me alimentar melhor, tanto para ganhar peso quanto só para ter uma saúde melhor. Eu consegui, inclusive quando você está se movimentando num objetivo de alguma coisa, começam a vir fatores externos que te ajudam. A relação da tatuagem foi isso, eu consegui uma permuta com uma amiga minha que é tatuadora, e eu fiz um trabalho de fotografia e vídeo para ela, e ela me deu 2 tatuagens. Então, tipo, até isso, as coisas se movimentaram para eu conseguir chegar um pouco mais perto do objetivo. Agora eu tenho 7 tatuagens, talvez 5. Eu queria chegar em 10. Não sei se eu vou querer chegar em 10 porque eu não vou querer gastar dinheiro e talvez não apareça outra oportunidade, mas tudo bem. Você percebe que as coisas vão se movimentando, que as coisas vão indo de acordo com aquilo que tu está querendo. E quanto mais tu vai trabalhando para chegar nessa meta, eu acho que mais orgulhoso tu fica. Eu me senti muito orgulhoso em ver que eu estava ganhando peso. Eu vi que a minha autoestima mudou, que era o principal motivo de eu ter estipulado isso tudo, era melhorar a minha autoestima, melhorar a minha aparência, era me sentir mais confiante. E eu vi o quanto isso foi mudando, era aprender coisas também, eu aprendi sobre dinheiro, eu aprendi sobre alimentação, eu aprendi sobre exercícios físicos, academia, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que serve tal coisa. Coisa que antes eu não sabia, eu só treinava de qualquer jeito e não tinha resultado nenhum, porque eu não sabia, não treinava do jeito certo. Então, o papo das metas não é só chegar muitas vezes até o final e ver que conquistou. É se olhar por todo o processo que você teve e tirar algo proveitoso dali. É se olhar para o processo, porque no fim é sobre o processo. Tu vai chegar lá no final e vai ter percorrido um caminho enorme. Então, se tu não aproveitar esse caminho enorme, você não vai ter nada de positivo, você só vai ter uma conquista no fim. E às vezes a conquista pela conquista não é tão proveitoso assim. Às vezes você faz tudo errado, passa por cima dos outros, faz não sei o que, faz coisa de qualquer jeito, usa métodos que podem te prejudicar para chegar nessa meta, e quando você chegar você percebe, caralho, eu só me lesei, eu só fiz merda, eu só fiz cagada, tá ligado? E quando você tem um processo proveitoso, você tira algo útil disso tudo. Então,
Você já deve ter passado por isso, já se perguntou nisso, já se perguntou que às vezes você quer chegar numa meta, mas você faz tudo de qualquer jeito, ou passa por cima do ou tenta trapacear para conseguir mais rápido, e quando você vê, você nem consegue, ou se consegue, você pensa, nossa, eu consegui, mas, porra, eu fiz coisas erradas, eu me lesei o outro, sei lá. Então, eu acho que é muito melhor que quando a gente está querendo chegar em algum lugar, principalmente nessas metas de fim de ano, é olhar para essas metas e ver se a gente teve algum proveito, se as coisas foram mais proveitosas, se a gente tem alguma lição para aprender com os objetivos e com o caminho que a gente cumpriu até chegar, talvez, no possível objetivo final. Então, eu acho que talvez você já tenha feito isso, se pergunta se você já fez isso, se pergunta se tu aproveitou o processo, se tu aproveitou o caminho, porque eu acho particularmente, obviamente, que no fim o caminho ele é muito mais proveitoso do que só o objetivo final alcançado, sabe? Então, acho que provavelmente você vai procurar um vídeo de metas, falando sobre metas e objetivos, e os caras vão dizer, não, tem que bater a meta, não, tem que chegar assim, não, você tem que fazer o possível para bater essa meta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, no fim, o cara não aproveitou o caminho. O cara não tirou nada de proveitoso, o cara conseguiu o resultado, mas ele não aprendeu porra nenhuma. Ou ele fez coisas erradas, ou ele se prejudicou. Então, esse papo que eu tô trazendo aqui é um papo real. É uma coisa que eu obtive, que eu percebi em mim, que eu tô muito grato por ter conseguido, e eu acho que essa visão é legal de se trazer, porque às vezes o cara faz qualquer coisa para chegar num objetivo, mas não aproveitou nada do processo. E agora, nessas metas de fim de ano, você pode estar aí pensando, nossa, que merda, eu não alcancei nada que eu queria, nossa, eu tentei, não deu nada certo, nossa, eu perdi tempo, sei lá o quê. Mas olha pelo trajeto, olha o caminho que você percorreu, chegar até aqui, vê se não tira algo de proveitoso, um estudo, um aprendizado, uma mudança da mental, uma mudança física, sei lá, alguma coisa que tem tirado de proveitoso disso. Então, analisa melhor aí as suas metas do fim do ano ou do começo do ano e vê se não tem algo proveitoso de fato e não só, nossa, eu não bati a minha meta, que merda. Comenta aí se você tem alguma coisa, se você tirou algum proveito desse papo, ou se já pensou nisso, ou se não tinha ainda pensado nisso e agora vai organizar melhor as coisas que você fez. E se inscreve aí para dar uma força pro canal. É isso. Tamo junto, até mais.